Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores e às colegas vereadoras aqui presentes. Boa noite ao público, que agora já é um pouco mais reduzido, né? Nossas sessões têm sido muito duradouras, né? Com uma duração muito grande. Boa noite a todo o público de casa que nos acompanha, né? Inclusive, ressaltar que a nossa audiência tem aumentado cada vez mais. Isso é muito importante, a população tem participado, tem assistido às nossas sessões, né? Mandar um abraço especial para a turma do Dominó, que me cobrou, e cobrou a mim, o vereador Aldo, que sempre está presente assistindo a sessão, lá na casa de Tizé Oliveira, e cobrou esse abraço todo especial. Em nome deles, eu saúdo a todos de casa que nos estão acompanhando. Mas, iniciando meu discurso, gostaria de me acostar aos votos de pesares apresentados pelos meus colegas, né? A nossa colega Graça, que nos deixou, estendo um abraço fraternal à família. E ao saudoso Pedro Justino, né, que tinha grandes familiares aqui em Santa Terezinha, eu estendo um abraço fraternal à família enlutada. Gostaria de me acostar também, de forma inicial, dando os parabéns às aprovações, né, a aprovação de Nicole Lucena, a jovem Nicole Lucena, que alegra a nossa cidade com essa aprovação em medicina. A gente sabe que medicina é o primeiro sonho praticamente de todas as crianças, né? Você vai numa criança e pergunta o que ela quer ser, a maioria diz médico. Então, é um sonho que eu tenho certeza que ela batalhou bastante. É um dos cursos mais disputados do nosso Brasil. E quando é em âmbito federal, na Universidade Federal, ele é ainda mais disputado e é uma vitória extremamente gigante para uma pessoa de Santa Terezinha, para uma menina tão nova, né, como é a Nicole. E a gente estende esses parabéns. Assim como para a jovem Camila, né, Camila que teve sua formatura agora, recentemente, essa semana, na cidade de Pau dos Ferros, né, que foi a cidade que eu pude terminar os meus estudos. Então, vem em boa hora também, porque justamente quando apresento o projeto de lei que fala sobre a acessibilidade digital das pessoas com deficiência no nosso município. Muito é falado aqui sobre a falta de comunicação, a falta de divulgação dos serviços do nosso município. E estando em contato direto com os sites e com as redes sociais, eu pude perceber que a acessibilidade é um pouco pequena para as pessoas com deficiências visuais, com a pessoa com deficiências auditivas também, na questão do atendimento nas unidades. Então, o uso da linguagem, né, das libras, o uso da linguagem legendada, o uso de cores e padrões que facilitem a leitura, mais acessibilidade. Então, essa conclusão do curso da jovem Camila veio de uma boa hora, porque demonstra que o nosso município também está capacitado, né, a oferecer pessoas para fazer esse acompanhamento. Gostaria de parabenizar também Dona Maria Cambuim, que esteve ontem completando 102 anos, né, uma das pessoas mais velhas que já viveu no nosso município, né, inclusive ciente, conversando bem, tive a oportunidade de passar lá e parabenizar mesmo pessoalmente. Então, estender um abraço, né, e um carinho enorme. E admiração, né, porque você chegar aos 102 anos consciente, com uma grande família, isso é de grande valia. Bom, iniciando meu discurso, como já falei do projeto de lei apresentado, gostaria de agradecer aos pares pela aprovação dos requerimentos. Requerimentos que tratam de uma demanda muito especial para o começo do ano. A gente sabe que no mês de janeiro, com as aprovações do SISU, com as aprovações do SISU e com a divulgação de alguns editais, os concurseiros, os universitários, muita gente precisa de um âmbito para estudar, uma sala que dê conforto térmico, que tenha um acesso à internet, que tenha reunião de pessoas estudando a mesma matéria, e já foi matéria minha em outros requerimentos, e agora eu trago novamente para que cada escola do nosso município possa ofertar uma sala no período contrário do que há aulas. A gente sabe que foi solicitado e foi concedido, né, ao nosso município o EJA, o ensino de jovens e adultos. Esse EJA provavelmente vai funcionar à noite, então a gente já tem uma das escolas que não vai poder atender a esse requerimento. Mas se a gente tiver apenas uma sala no nosso município que atenda a esses estudantes, já vai ser de grande valia, já vai proporcionar a eles um ambiente de estudo melhor, né? E quem sabe uma aprovação para trazer mais orgulho para essa Terezinha, assim como foi com a jovem Nicole. Agradecer também pela aprovação
da solicitação de programas de capacitação para os jovens. A gente sabe que muitos dos jovens hoje em dia optam, né, por não seguir a carreira acadêmica. Muitos dos jovens têm sede de trabalhar, têm sede de empreendedorismo, têm sede de ganhar o seu próprio capital e ser independente. Então, esse incentivo da população, e sei que a prefeitura tem uma parceria com o Sebrae, que é muito importante, o Sebrae traz essas vertentes, é de grande valia. É uma ajuda gigante ao jovem que quer montar o seu próprio negócio, que tem medo de iniciar, que não sabe como iniciar nesse meio do comércio, além de fomentar e aumentar a nossa economia, a economia da cidade, trazendo novas lojas, com produtos diferentes, podendo nossos habitantes procurar produtos aqui em Santa Terezinha e não partir para Patos, né? Assim como contribuir para o comércio de Patos. Então é de grande valia e vou levar essa demanda diretamente ao senhor prefeito para que a gente possa seguir em frente com essa ideia. Sobre a Secretaria de Transporte, a reunião com os motoristas. Peço perdão à vereadora Lidiane, pois eu confundi na hora que a vereadora estava falando. Na segunda reunião que houve ali de frente ao PSF, eu não pude estar presente. Estava presente na reunião dos professores e quando saí, que vi os motoristas esperando, conversei com eles que tinham um compromisso na escola da minha filha em Patos. Mas foi me repassado tudo o que foi acontecido lá. E por que foi de grande importância? Porque o prefeito não estava só, o prefeito estava acompanhado pelo advogado e representante jurídico do nosso município, doutor Bruno. E só a ele caberia, né, identificar e dizer o que perante a lei podemos ou não fazer. O que perante a lei vai ser consequência, né, de certas escolhas. Assim como na reunião dos professores. Vale salientar que na primeira reunião eu disse só está havendo uma falta de diálogo. Essa questão foi levada ao senhor prefeito e me foi respondido que não. Então, só falta comunicação. Verdade esta que foi provada resolvendo o caso nessas duas reuniões, né? Resolvendo o caso na reunião dos professores, que sim, só teve a participação dos gestores e de algum outro professor que esteve presente. O colega Segundo passou lá, o colega vereador Francisco, o colega Zé do Egito passou lá, né? E essa reunião foi fechada por quê? Para evitar discussões. É uma reunião bem pontual, quando o advogado mostrou na lei o que se podia fazer, o que não se podia, né? Os professores se sentiam sim lesados por ter começado antes das aulas, mas foi resolvido de bom grado, a gente conseguiu chegar a um consenso, né? Creio eu, tinha uma documentação para eles fazer com a assinatura de todos os professores, então creio eu que eles já estão confeccionando e vai dar tudo certo. Reflexo esse que refletiu na volta às aulas, né? Parabenizar toda a equipe da educação do nosso município por a volta às aulas nessa semana, parabenizar pela reforma feita, né? Tanto na escola Santa Terezinha, na escola Pedro Soares. Na creche a reforma foi um pouco menor, ainda há sim, né, coisas a serem reformadas. Concordo plenamente sobre a questão do teto, mas infelizmente não tive acesso, não pude ver como é o teto da escola, não pude ver como é a laje, não pude ver se tinha as telhas soltas, mas posteriormente essa semana estarei fazendo essa visita. Assim como estarei como os nobres vereadores visitando a escola do sítio. Essa peregrinação já faz parte da minha caminhada desde 2023. Confesso que nos meus 2 primeiros anos de mandato não tinha me atentado a isso, mas desde 2023, quando foi solicitado pelo próprio prefeito Arimateia, estive em visita nas escolas do campo, vendo as suas dores, vendo as suas demandas. E, por incrível que pareça, as escolas do campo, em questão de reforma, sofrem bem menos com as escolas da cidade. O número de alunos é bem menor. O cuidado que se tem das próprias faxineiras, das auxiliares, é bem maior. Mas estarei sim presente, em todas as escolas, vendo as demandas, vendo o que a gente pode melhorar para trazer aqui para essa casa, né? Ainda falando um pouco sobre a questão do transporte, e houve algumas dores, algumas consequências, algumas problemáticas faladas a mim essa semana sobre a regulação que está havendo, a regulação dos horários, né? Está havendo sim um teste de uma nova, como podemos dizer, um novo cronograma de horário, um novo tipo de plantões, para que se posteriormente possa saber se dá um jeito, se não dá um jeito. As reclamações que vêm, que são me faladas pelo secretário, é que muitas das vezes as pessoas pedem um carro para a doença e não é regulado pela Secretaria de Saúde. E se o funcionário, o motorista de transporte, for conduzir a pessoa e levar, e não for um caso de doença,
a culpa vai para o motorista, a culpa vai para o secretário de transporte, né? Então, o que se pretende fazer? Coletar dados de pessoas que já fazem esse acompanhamento, que já fazem esses pedidos de carro, de doença, porque aí a gente vai saber quem é uma pessoa que todo mês tem que vir, quem é uma pessoa que marcou a consulta, quem é uma pessoa que já faz um acompanhamento, que precisa desse carro. Para triangular também, tem carros que saem daqui apenas com uma pessoa doente e com 10 minutos depois tem que sair outro carro com mais duas, entendeu? Triangular, diminuir contas, enxugar um pouco das contas que a gente tem no posto de gasolina, por exemplo, das contas que a gente tem com multas, por exemplo, das contas que tem com peças de carros e reformas. É um período de teste, é um período de adaptação, é um período que a gente está estudando o caso, coletando dados para ver posteriormente se a atitude é correta ou não. Quanto à questão dos esportes, concordo plenamente, inclusive estive em conversa agora com o nosso diretor de esporte, Faguinho, e convoquei a ele para que próxima semana podemos ter uma reunião com o Poder Executivo para definir essas questões das viagens. A gente sabe, né, que a nossa frota de ônibus é bastante limitada, visto que essas viagens só podem ser feitas pelo aquele ônibus que faz a rota dos trabalhadores. Os ônibus amarelos são de uso exclusivo da educação. Mas a gente sabe que os esportistas do nosso município estão desassistidos com a reforma do campo. Inclusive, falando aí com o colega vereador Aldo, tivemos, né, conversando sobre a ideia de fazer um campeonato não centralizado em apenas um campo, mas em todos os sítios, um campeonato que pudesse alternar, né, visitante e casa, o sítio visitante, o clube visitante que tivesse, né, o seu campo de futebol, recebesse os visitantes, isso poderia mover o comércio local da comunidade, isso poderia mover também a cultura do nosso município, né, fazer um torneio em todos os sítios das cidades, e a gente vai tratar isso nessa reunião. Claro que para que isso ocorra tem que ter uma contrapartida da prefeitura para a reforma desses campos, né, um alinhamento, tudo mais, para que ocorra. Então a gente vai discutir tudo isso para posteriormente a gente pense na ideia de se fazer um torneio de futebol. Quanto à questão da saúde, na questão da saúde, os medicamentos eu creio que já foi respondido, né? Mas é uma questão que se bate toda a tecla em todas as sessões, mas sim chegaram os medicamentos, faltam alguns, principalmente injetáveis. A questão dos medicamentos de diabetes foi nos explanada aqui pela colega vereadora Fátima, que é uma falta mundial de insumos para a produção, né, de medicamentos com diabetes. Mas no mais a gente teve a recepção de vários medicamentos hoje. Não tem a lista em mãos, o colega vereador segundo tem a lista, posteriormente pode mandar no grupo da Câmara. Pois não? Uma parte, né? De acordo com o que me foi passado pela secretária, uma parte do medicamento de insulina já chegou também, né? E avisar a população que amanhã será feito o dia de vacinação, né, na unidade, no PSF2, e que um pedido que vem não do vereador Cadmo, mas da pessoa Cadmo, vacinem-se. A gente está em pleno período de carnaval e muita gente vai fazer, vai viajar, vai curtir, vai ter aquele churrasco de família, e estamos passando por um novo surto da Covid-19. E vindo de uma pessoa que perdeu um ente muito querido da Covid, eu lhes peço, né, vacinem-se. É uma coisa que não é doída, é uma coisa não é demorada, né? E que vai lhe prevenir. Muita gente tem um discurso negacionista de que se a vacina tivesse dado certo, a Covid não tinha retornado, né? Mas a gente sabe que é um vírus que muta muito. É um vírus que tem muita mutação e que a vacina diminuiu drasticamente o número de mortes. Então não vamos deixar isso acontecer novamente. Então, pessoal, um aviso, um pedido enorme, que vacinem-se. Falar também, né, sobre as questões da cirurgia de catarata. Foram ofertadas 12 cirurgias de catarata. Não sei informar se todas as pessoas executaram essas cirurgias, mas que a secretária me informou que caso você precise, caso tenha passado batido essa informação, procure a mesma para que a gente possa fazer, né, sua ficha e que possa conseguir o mais rápido possível. De acordo com a colega vereadora Fátima, também optamos por consulta nos otorrinolaringologistas, né? E que se precisar de cirurgia também faz, né? Todo o acompanhamento, todo esse tratamento.
Então, procurar a Secretaria de Saúde, né? Tanto pessoalmente, a secretária também tem um telefone que pode ser atendido. Então, muito obrigado, vereadora. Falar também, né, que sobre a Secretaria de Cultura, parabenizar o colega secretário Messias Cambuim, né, que de prontidão está sempre me mandando as informações das atividades que são desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e que, coincidentemente, neste exato momento, está havendo uma atividade aqui em frente à nossa casa, à nossa Câmara, que é o passeio com os carrinhos de rolimã. Tem tomado, né, uma vertente muito grande, tem sido bem divulgado, muita gente tem gostado, né? Avisar também que estiveram presentes hoje, né, a equipe da Secretaria de Cultura, na Sexta Regional de Cultura, que aconteceu em Patos, né? E que está sempre presente, dando apoio também na corrida de amanhã, né? Corrida que foi falada aí pelo colega vereador Moisés Alves de Lima II, que vai competir, né? Inclusive, vai ficar para trás, vai ver só eu passando por você. Mas convidar toda a população a participar. E quando falavam sobre corrida, muita gente disse: vocês dois são novos, vocês conseguem. Mas avisar que muita gente, muita da equipe dos corredores, é de gente com idade mais avançada. A gente tem a colega Nenega, né? Que é um nome especial. Que é um nome especial de uma idade já bem avantajada, né? Não tão avantajada, me desculpe, colega Nenega, mas que faz jus, né? Tá em competição, tá competindo, tá ganhando medalha em todas as competições fora. Colega Galego também, que faz, enfim, não tem idade para se começar a correr, você não precisa competir, você só tem que cuidar do seu corpo e cuidar da sua saúde. A atividade de corrida é muito importante para isso. Parabenizar o colega Nando, né, e toda a Rádio Conexão pela organização do evento. Parabenizar a equipe 5K, que também esteve sempre presente e vai competir, né, que já tem trago novos membros para a equipe. Bom, falar um pouco do que me foi cobrado. Quanto a essa casa, e dizer que quando entro nessa casa, eu sou um vereador e foi-me escolhido o cargo de líder da gestão para defender a gestão e não para defender um homem em si. Se o prefeito Arimatea está à frente da gestão e faz um bom trabalho, é claro que eu vou defender, é claro que eu vou trazer fatos. Eu aqui não trago achismo, eu aqui não trago. Alguém me disse que alguma coisa, eu aqui trago fatos, trago dados. Procuro trazer, inclusive, a fonte da qual, né, me baseei para trazer essas informações. E muitas das informações, por coincidência, foi respondida nas visitas. Eu também agradeço as visitas dos colegas vereadores da oposição, né, nos âmbitos das escolas, nos âmbitos dos postinhos, né? Facilita um pouco o nosso trabalho de divulgação do que está sendo feito. Gostaria de falar sobre a falta de medicamento, de pressão e de diabetes. Eu acho que já foi respondido no começo da minha fala, né? Tem chegado gradativamente os medicamentos, tem chegado gradativamente a insulina. Os medicamentos de pressão já estão na lista e chegarão o mais breve possível, né? Sobre a questão da creche, a creche sim já teve a compra dos seus brinquedos, né? Já estão para chegar, já vai ser bem aparelhada. Vale salientar que não são todos os brinquedos que podem ser comprados para as atividades da creche. Não é o mesmo brinquedo que você compra em casa para uma criança, não pode ser desenvolvido, né? São brinquedos de uso coletivo, a gente sabe que pode gerar possessividade das crianças se você compra um brinquedo que seja de uso individual. São brinquedos educativos também, que mexem com a textura, mexem com o tato, né? São brinquedos adaptados para as questões. Mas falou que é triste ter brinquedos doados na creche. Eu discordo um pouco dessa afirmação, né? Se há uma doação da população,
É porque a população está preocupada, a população está querendo ajudar, né, o funcionamento dessa creche. A população está querendo aumentar a biblioteca de brinquedos, a brinquedoteca, como assim é chamado, né? Isso não é triste, não, isso é muito bem-vindo. Cada doação, cada voluntarialismo é muito bem-vindo, né? Inclusive, faço aqui um desafio e um pedido aos colegas vereadores. Vamos doar. A gente está chegando perto da Páscoa e a gente pode doar brinquedos, pode doar ovos de chocolate para a creche. E não é feio, não. Não entristece, não. É gratificante, né? Se fazer uma doação. É muito gratificante, tanto aqui no seu pleito físico como no pleito espiritual. Você fica de bem com Deus. Isso não é triste de jeito nenhum, isso é muito agradável, né? Sobre a máquina parada, que coincidência, logo quando terminou os cortes de terra. Então, é uma coincidência divina que a gente agradece, né? Inclusive, falando com a colega Guia, o corte de terra teve final, né? O último corte de terra foi feito na terra da vereadora e foi justamente quando acabou-se as chuvas, né? Então, a gente resolve. Essa problemática da chuva e do período chuvoso também responde à questão do rosto das estradas, tá? Responde à questão da limpeza da rua, do mato na rua. Salientar que a responsabilidade de limpar mato de terreno é do proprietário do terreno. A responsabilidade de fazer estrada em loteamento é do proprietário do loteamento. Mas é feita e levarei a demanda, né, para a Secretaria de Agricultura, levarei também ao senhor prefeito para que se seja feito o roço e as estradas de onde está necessitando. Sobre o roço e a limpeza dos postos de saúde e academia de saúde, de prontidão, acho que no mais tardar na semana que vem a gente já vai estar fazendo, né? Inclusive, salientar que a academia de saúde da Santana é uma das que eu mais vejo sendo usada, né? A gente sabe que tem um acompanhamento, inclusive, Júnior de Zelito estava com uma grande turma lá que fazia o acompanhamento, né? É questão de saúde mesmo, assim propriamente dita, e parabenizar também a população por usar, né, esse benefício do governo, mas de prontidão vai ser atendido. Sobre a reunião dos professores do motorista, eu creio que já tenha sido resolvida, né? Foi resolvida lá nas próprias reuniões. Uma falta de diálogo. Foi conversado com o seu prefeito, foi explanado o que é de direito e de dever, inclusive para os motoristas, né? Que podem sim, né, ter que devolver certos benefícios que não foram de seu direito. Então foi explanado o que é que essa troca de horários, o que é que essa regulação está acontecendo, o porquê disto, né? Sobre a questão da creche, muita gente reclama da estrutura da creche, foi dito que não tínhamos uma creche. Ora, mas se bem lembrarmos, nunca tivemos uma creche, a creche funcionava num prédio de 2 salas. Hoje funciona num que tem 3, 4 e não comporta. A gente pede uma creche faz muito tempo aqui nessa casa, inclusive, uma creche padrão FNDE. E eu alerto aos colegas quanto ao pedido ao padrão FNDE. O padrão FNDE é regido pelo governo federal. Ele só entrega e só libera a obra se ela estiver de acordo com o projeto. E de antemão foi pedido, assim, no requerimento, um terreno com extensão bastante grande e com um declive de 3%. Aí eu pergunto às vossas excelências, onde temos esse terreno? Para que, se o pedido for aceito, a gente já esteja de prontidão com o terreno. Onde temos esse terreno com declive de 3% com extensão tão grande? Então, seria muito interessante, junto com este requerimento, que vamos apresentar aos deputados, a gente também apresentar um terreno passível a receber essa escola, né? O padrão FNDE, se eu não me engano, tem 4 tipos de escola. A gente pode adequar ao melhor terreno que a gente tenha, né? Vou concluir, vereador. Quanto à questão das reformas do campo, eu acredito que a minha informação está sendo um pouco questionada, né? Quando dito que paredes vão cair, que ferragens não estão certas, que lajes não estão certas, que a obra está andando devagar. Tivemos a escavação de toda a drenagem feita em menos de uma semana. A tubulação já está pronta para fazer a drenagem. Drenagem essa que postei essa semana, né? Que não havia no nosso campo. Você pergunta por que o campo tem tantos buracos desníveis? Drenagem. A gente sabe que a água é um dos maiores fatores de compactação do terreno.
Quanto à questão da parede cair, não estive lá presente, mas posteriormente vou ver. Mas acredito que seja uma obra consolidada, que não há peso em cima dela, que faça ela cair. É uma obra que tem pilares, tem amarração, não há peso requerente que faça essa obra cair. Então, pode ser que haja uma patologia, mas estarei presente no ambiente para que possa olhar. As questões da reclamação de exame de próstata e exame de mamografia. Vou procurar saber, inclusive peço aos colegas que me mandem o nome das pessoas para que eu entre em contato. Mas salientar que foram feitos mais de 150 exames, tanto no outubro rosa quanto no novembro azul, das duas vertentes, tanto mamografia como exames de próstata e da saúde do homem. Sobre o que foi falado, a questão da visita e da nota de repúdio, eu apenas passei o que foi me passado, o que foi me cobrado, né? Assim como a população procura Vossas Excelências para trazer um assunto em pauta, elas também me procuram. E o que foi dito pelo novo funcionário Gabriel foi que se sentiu coibido com a visita, né? Foi dito aqui que foi avisado que iriam fazer a visita 15 dias antes na última sessão. Porém, na última sessão eu também avisei as datas de visita no sítio, as datas de planejamento e as datas de funcionamento, né, das duas unidades de saúde. Foi avisado aqui nesta casa. Se você vai numa unidade fiscalizar o trabalho, fiscalizar os processos e não tem funcionários lá, o que você foi fiscalizar? Não é? O que é cobrado do colega Gabriel é isso. Né? Se você for fiscalizar o meu trabalho e eu não estou lá, qual a necessidade sua de entrar na minha sala? Entendeu? Tem arquivos lá confidenciais, tem arquivos que não são confidencialmente pessoais do próprio Gabriel, mas sim dos seus pacientes. Né? A unidade, e quanto à questão de cobrar, eu estava cobrando que vocês não poderiam entrar, é errado. O que eu cobro que há o regimento é que não haja invasão. Se há um atendimento do campo, teoricamente a unidade está fechada. Por que a secretária Mabel estaria lá? Não vai haver a vacinação no campo, porque não temos como acondicionar essas vacinas no campo. A gente não tem uma geladeira própria para acondicionar essas vacinas no campo. Tanto é que vai acontecer aqui amanhã, inclusive com os carros indo pegar esse pessoal, né? Ela estava lá fazendo toda a preparação para esse dia D da vacinação. Então, eu agradeço especial, Mabel, por ter aberto as portas, por ter mostrado, né, aos colegas vereadores na visita lá. Eu só peço que seja avisado, né, na próxima visita. Claro, não precisa ser avisado a secretária em si, mas que vão enquanto os funcionários estiverem, para que eles possam sim mostrar o seu trabalho, mostrar que os insumos foram atendidos, né? Inclusive, tantos insumos odontológicos, os insumos médicos, foram chegados alguns EPIs, os insumos da educação também chegaram, materiais, né? Isso mostra que o nosso... Vereador, vamos concluir, por favor. Pois não, vereador, porque foi tomada a parte aqui algumas vezes. Isso mostra que a gestão, ela tem mostrado para que veio, claro, funcionando por pressão, funcionando muitas vezes aos trancos, mas funcionando. E para terminar, né, foi dito aqui que a gestão começa como termina, né? O começo parece que é o fim. Mas, ora, o fim da gestão foi o ano passado. E tivemos a prova, né, nas urnas de que a gestão foi bem-vinda. Tanto eu como o prefeito Arimateia, como os colegas aqui obtiveram êxito novamente no pleito de votação. Isso mostra que a população se agradou com o nosso trabalho. E se a população está agradável com isso, se a gente está atendendo às demandas da população, então isso mostra que a cidade não está abandonada, como foi dito. A cidade está muito bem cuidada, a cidade está em pleno desenvolvimento, em pleno trabalho. E aqui eu só vou trazer trabalho, eu não vou trazer falácia, não vou trazer discussão, eu não vou trazer um problema que eu não tenho a solução. Então, no mais, vereador, essas são minhas palavras, votarei se for necessário. Muito obrigado. Olá, vereadores, voltando aqui no segundo expediente. Questão de que tinha esquecido, né, de agradecer a visita da secretária Marília e a visita da fisioterapeuta Jaqueline, né, que fez aqui o primeiro momento com a gente, um momento de ginástica laboral, nos mostrando um pouco da importância, né, do movimento de cuidar da saúde no ambiente de trabalho. Então, deixo um abraço aí para as duas que se fizeram presente. Falando um pouco aqui do que me foi questionado, né, o vereador Pedro Supa não entendi direito. O vereador questionou quando eu falei que era uma reforma, mas posteriormente disse que foi feita uma pequena ampliação. Eu saiba, ampliação é quando você aumenta a área, tanto estrutural como a área de projeção.
E reforma é quando você muda a forma. Então, sim, caracteriza-se como reforma, né? E pela segunda vez ele está questionando um pouco do meu conhecimento de construção. Então, vereador, eu acho que o senhor vai ter que estudar um pouquinho mais para me questionar quanto a isso. Segundo, a vereadora me cobra que eu não visitei a creche, que eu não frequento a creche. Vereadora, mãe trabalha lá. Eu estou lá quase toda semana, eu não perco a Rubacão de Lúcia nem a pau. Então, inclusive, quanto aos requerimentos feitos por brinquedoteca na gestão passada, foi feito sim a distribuição de brinquedos após, né, os requerimentos. E que agora, no começo do ano, né, mais rápido, foi feita essa compra de brinquedos para a creche. Então, acho que não tem nem o que responder. Quanto à reforma estrutural, sim. Essa eu não fiz uma visita vendo os pontos estruturais e vou fazer. E posteriormente trazer essas questões. E por final, né, a questão ainda do impasse que houve com o doutor Gabriel, eu não falei que você tinha que pedir autorização. Eu falei que você tem que fazer uma visita de forma correta. Uma visita de um estabelecimento fechado, ela se torna, sim, uma invasão. Foi falado nesta casa que o atendimento rural era na quinta-feira no PSF. Então, teoricamente, o estabelecimento está fechado, né? Teoricamente, você também não pode entrar na sala do consultório do dentista sem a permissão. É essa autorização que eu digo. Mesmo se ele estivesse lá, você teria que pedir, ó, vamos entrar, tá havendo um atendimento, né? É um diálogo que vai fazer, né, a gente fazer uma visita bem feita, ser bem assistido, ser bem acolhido nessas visitas. Dizer que foi dito que você 4 anos assim, então vai ser bom demais. Vocês estão facilitando o meu trabalho, vereadores. Muito boa noite, bom fim de semana a todos.